O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Sabat, declarou a abertura de uma investigação criminal contra o candidato presidencial oposicionista Edmundo González e a líder opositora Maria Corina Machado. Veja a seguir nas nossas notícias. Eu gostaria de chamar para conversar sobre esse assunto os nossos comentaristas. William, Bruno, uma boa tarde. Eu gostaria de saber quais são as principais prerrogativas que a suposta nova presidente deveria tomar para poder pegar o poder, já que o seu opositor, o Maduro, não quer sair do poder nesse momento. Boa tarde. A Maria Marina, ela foi impedida, né, de poder participar do pleito e o Urrutia foi quem logrou êxito em ser eleito de acordo com Estados Unidos, a própria ONU e Colômbia também entende da mesma forma. O Brasil não se coloca em uma posição de dizer se o Maduro ganhou ou se ele perdeu. O Maduro, como ditador que ele é, não vamos usar eufemismos para tratar ele, chamá-lo de presidente ou de candidato, chamaremos ele pelo nome que ele merece. Ele é um ditador. Há 13 anos está no governo ou no desgoverno da pobre Venezuela, que tem que aturar por mais, sabemos lá quanto tempo, ele no poder, porque ele rebate e rechaça com muita violência todos os seus opositores. Inicialmente não permitiu que a Maria conseguisse participar do pleito, então colocaram o Edmundo Urrutia para participar do pleito. Ele logrou êxito em vencer, mas o Maduro não sai do poder. Não sabemos até quando ele ficará, porque tudo naquele país depende da vontade dele. O procurador, que agora vai também perseguir o candidato eleito, o Edmundo, ele diz que por ele não ter comparecido a uma audiência, ele será investigado. Para um governo que agride a sua população e faz com que ela passe fome, não se pode esperar outra coisa. É perseguir os seus adversários para manter o projeto de poder dele. E você compartilha com essa mesma opinião, Max? O que poderia ela fazer para poder voltar, ou melhor, assumir o poder, já que Maduro se recusa a deixar o cargo? Olha só, engana-se quem pensa que um ditador vai entregar o poder por meio de eleição. Infelizmente, a Venezuela já vive esse tipo de governo que reprime o seu povo com prisão, com mortes. Temos aí mais de 7 milhões de venezuelanos que já saíram do seu país em razão das perseguições políticas e as pessoas que se colocam candidatos naquele país têm o direito de fazer isso, até porque estão lutando contra uma ditadura. Mas, infelizmente, não vai ser na base do voto apenas da eleição considerada eleição democrática, como o próprio Maduro disse, que democrática ali não tem nada, conseguir vencer aquele sistema ali que tem apoio, inclusive, do Brasil e de outros países que governados pela esquerda. É nítido e claro que Maduro perdeu as eleições, dado que foi divulgado pela Corina, que foram as atas da eleição. Ela, assim que terminou a eleição e que teve acesso às atas, divulgou um percentual de 62% de votos para o Edmundo González e o Maduro uma quantidade bem menor de votos do que o vencedor. Infelizmente, a gente vai ver muito embate ainda nesse contexto da política da Venezuela e a sociedade mais carente é que vai continuar sofrendo em razão da ditadura que está implantada ali. Muito bem, vamos adiante. Na Venezuela, a aliada de Maria Corina Machado registra prisão por agentes do regime de Maduro. A venezuelana Maria Beatriz Martínez grava sua própria detenção durante a operação das forças de segurança. Maria Beatriz Martínez, uma aliada da opositora venezuelana Maria Corina Machado, foi detida recentemente por agentes do regime de Nicolás Maduro durante sua prisão. Martínez conseguiu filmar a própria detenção, oferecendo
uma visão direta para a prática repressivas do governo venezuelano. O vídeo rapidamente ganhou atenção internacional, destacando a presente repressão política na Venezuela. A gravação foi feita por Martinez, mostra sua interação com os agentes de segurança e as condições precárias em que ela foi tratada. No vídeo, é possível ouvir as conversas entre ela e os policiais, que parecem não demonstrar qualquer hesitação em realizar a prisão. A ação foi vista como uma tentativa de silenciar as vozes da oposição e intimidar os outros críticos do regime. Maria Beatriz Martinez é conhecida por seu apoio a Maria Corina Machado, uma das principais figuras da oposição do governo Maduro. A prisão de Maria de Martinez é vista como parte de uma campanha mais ampla para reprimir e causar desistência política no país. A Organização dos Direitos Humanos e observadores internacionais condenam a detenção, chamando a atenção para a crescente repressão contra os críticos do governo. Veja a seguir no vídeo. Ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no hice nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto y que a mí solo me acompaña Dios y la Virgen. Camina rápido, colabora. Colabora, pues. Isso mostra muito bem como está acontecendo, o que está acontecendo na Venezuela. Eu gostaria de chamar os nossos comentaristas para comentar sobre o assunto. Maxwell, como é que uma situação como essa pode refletir no resto do mundo, principalmente aqui na América do Sul, onde nós temos uma tendência grande de ter uma aceitação a esse tipo de regime? De que forma o povo venezuelano pode lutar contra essa repressão? Regi, o que eu vejo eu tenho um sentimento de muita tristeza pela população que vive esse tipo de regime. Até porque quando você usa o Estado contra a sociedade comum, ele jamais terá força de conseguir reverter qualquer situação que um governo impõe sobre ele. Você pega aí a polícia, o judiciário e o governo, tudo com ideologia de esquerda, de reprimir aqueles que apenas querem um país diferente, é algo que você nunca vai conseguir competir com esse grupo. E quando você fala que países que refletem também essas possíveis arbitrariedades, nós temos recentemente a questão do Brasil, que tem um aparato judiciário, um aparato governamental, também numa escala bem mais disfarçada, mas uma ditadura já implantada nesse país, por meio da nossa justiça, por meio dos nossos governantes, censurando, prendendo aqueles que, de fato, querem apenas ter o direito de se expressar. Ao ver essa senhora se colocar o risco para registrar que ela estava passando naquele momento ali, os policiais em sua casa, a mando do governo, ou a mando da justiça, que se torna uma coisa só, é algo que ela colocou a vida dela em risco para demonstrar de fato o que está acontecendo naquele país. Quando você vê falar em democracia, na verdade, eles usam essa teoria da democracia, um país democrático, para tentar
esconder o que de fato está por trás de tudo isso, que é a perseguição, que é os assassinatos da sociedade, que apenas não concorda com o governo. Então, a gente precisa ficar atento. Nosso país está indo a passo largo nessa mesma direção. O Estado já está sendo usado contra as pessoas. Tivemos pessoas que já foram mortas, presas em razão dessas arbitrariedades, e que o Brasil consiga, de alguma forma, se livrar dessa ditadura declarada no futuro, porque disfarçada já está acontecendo há um bom tempo. William, de que forma você acha que pode acontecer de Maria Corina Machado assumir a presidência e terminar com essa repressão que está acontecendo na Venezuela nesse exato momento? Infelizmente, eu considero ser quase impossível que ela venha a lograr êxito em assumir a presidência junto com o Edmundo González, porque já, como eu disse, há 11 anos o Maduro ele entrou de forma democrática, né, por meio das eleições nas quais ele foi eleito, mas desde então ele passou a alterar tanto a Constituição quanto outras leis no país para que ele se perpetuasse no comando da Venezuela e nunca mais saísse. Ele reprime com muita violência sempre, todas as vezes ele sempre reprime com muita violência os seus adversários. Nas últimas eleições, nas anteriores a essa, nós tivemos todo aquele imbróglio do chefe do legislativo ter se autoproclamado, como dizem, presidente da Venezuela, o que foi amparado e apoiado pelos Estados Unidos e vários outros países, e mesmo assim o Maduro não saiu da presidência. Dessa vez, mais uma demonstração de que ele não sairá. Antes das eleições ele falou: eu respeitarei o resultado das urnas. Uma fala dessa já demonstra que ele não tinha interesse em respeitar o resultado das urnas, a não ser que ele fosse o eleito. Voltando à sua pergunta, eu considero quase impossível que a oposição venha a assumir a presidência, pois países como Brasil, México e Colômbia tentaram fazer uma união de apoio e mediar essa situação que ocorre na Venezuela, mas essa união já, de certa forma, se dissolveu. O Brasil vai por um lado de ficar silente, o México já se colocou fora de apoiar na questão, Estados Unidos, que está aqui na América, mas eu duvido muito que eles vão, de alguma outra forma, impor a força que o Maduro saia. Então, para que a oposição venha a assumir a cadeira de presidência e poder salvar a população da Venezuela, eu acho que é quase impossível, infelizmente.